Olá, bem-vindos a mais um MielomaCast. E hoje o tema é: qual o papel do transplante autólogo de medula óssea no tratamento do mieloma múltiplo? Ainda existe espaço? Ainda é feito? E para tirar essa dúvida nossa, eu estou recebendo o Dr. Ângelo Maiorino. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado, Cris. Olá, pessoal. Eu acho que esse tema do transplante a gente tem que sempre colocar aqui no MielomaCast, porque realmente o transplante, né, Cris, você lembra bem, né, representou sim um passo muito avante no tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo. E é curioso... Quando foi feito o primeiro transplante? Olha, na verdade, a primeira experiência foi ainda na década de 80, para mieloma, né, que a gente está falando. O transplante antecedeu, na década de 80, um grupo lá da Inglaterra, primeiro, e quem deu realmente o grande impulso ao uso do transplante foi, que você conhece bem, o professor Bart Barrow, na Universidade de Arkansas, né? Então, ali, ele começou a usar de forma mais como uma rotina, fazia até duplo transplante, ainda pegando a década de 80 e início dos anos 90. E aí depois realmente a gente tem que reconhecer o grupo francês, principalmente, que começou a fazer os estudos de fase 3 mesmo, né, comparando estratégias com transplante contra estratégias sem transplante. E aí se mostrou realmente que o transplante tinha um papel muito importante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de transplante aqui, a gente está falando de transplante de autólogo, né? O doador é o próprio paciente. Qual é o objetivo disso, né? É você conseguir fazer uma dose super alta do melfalano. A gente não pode esquecer do melfalano, né? Que é o agente alquilante, o agente quimioterápico, que tinha, olha só, ato falho, né? Que tem um papel determinante no tratamento dos pacientes. Na verdade, assim, ao fazer essa dose super alta, claro que a gente teria que guardar as células-tronco. Eu cheguei a pegar, sabe, no início lá, medula mesmo, mas durou pouco tempo, né? Então, colher medula autóloga do próprio paciente, claro, foi substituído de uma forma muito mais exitosa, colhendo as células-tronco do sangue periférico, estimulando aí a medula a produzir células, a célula circula no sangue, aí faz a filtragem do sangue e colhe. E hoje uma das novidades do autólogo é que a gente pode fazer a infusão com as células guardadas, né, criopreservadas, né, que é aquela célula que a gente congela e bota em nitrogênio, mas a gente está tendo uma experiência muito boa lá até no nosso hospital universitário, né, com a infusão de células a fresco, o que facilita sobremaneira o processo, você não precisa congelar. Claro que você faz tudo numa sequência. Você colhe a célula, guarda, fica em refrigeração só, faz a quimioterapia em doses altas, que é o melfalano, e infunde as células, né? Então, realmente, isso pode dar a gente tende a ter um dinamismo, vamos dizer assim, maior no transplante. Porque a gente precisa de leito para o transplante, mas isso pode ser assunto de outro Não, tem lugar, né? que tem problema. Brasília tem um problema seríssimo com transplante com leito. Principalmente para o SUS, tudo, a gente está falando aí no SUS, né? Agora, você vê, a gente fala tanto de novas terapias, novas drogas, tantas categorias novas, e qual é o papel do transplante? Ainda tem espaço para o transplante autólogo? Super importante a pergunta. Claro, tem sem dúvida, né? Na verdade, assim, para os pacientes, é claro que aquela questão, na Europa sempre foi até 65 anos o transplante. Aqui no Brasil a gente pode fazer até 75 anos, então a gente tem um espaço maior para fazer o transplante em termos da faixa etária. Lógico que o paciente tem que ser avaliado, pulmão, coração, tudo, as funções hepáticas, e se o paciente tiver realmente condições, do ponto de vista clínico, de fazer o transplante, não é somente a idade, que é um fator importante, isso também é. Mas a idade, a gente sabe hoje que, para os pacientes abaixo de 65 anos, a gente realmente tem recomendado, porque mesmo com os tratamentos iniciais, quádruplo, né, com 4 drogas, incluindo anticorpo CD38 na primeira linha, você tem, ao fazer o transplante, acrescentar um dado a mais em termos de resultado. Então, isso, sim. O que mudou muito foi esses pacientes um pouco mais velhos, né? Porque
o resultado sem o transplante tem sido muito bom, também com a terapia quádrupla, né? Então, a gente sabe que tem estudos, sempre tem isso, né? Estudos em andamento que comparam estratégias com transplante e estratégias sem transplante. Mas a realidade hoje, em 2025, na nossa prática, assim, é que para os pacientes até essa faixa etária de 65 anos, a gente avalia com muito carinho fazer o transplante. Na faixa etária entre 65 e 70, a gente já tem uma observação de, bom, vamos ver, será que vale a pena, né? Eu, sinceramente, para os pacientes acima de 70 anos, cada vez menos a gente tem recomendado o transplante, né? Essa para mieloma. Essa é uma questão importante porque o transplante é perigoso ou por alguma coisa. Não, porque, na verdade, você tem lá um resultado muito bom com a terapia sem incluir o transplante. Isso eu acho que é uma das grandes mudanças que a gente tem hoje em dia para recomendar para os pacientes. Mas, olha, ainda continua tendo um papel, né? E a gente tem os resultados de alguns estudos que mostram, né, que fazer terapia quádrupla, fazer um tratamento mais intensivo, acrescentar o transplante, fazer uma consolidação, repetindo o que você fez na terapia inicial. Que é o tratamento que vem depois. Logo depois, 2 ciclos para consolidar a resposta. Depois fazer uma manutenção até a progressão, né? Você tem isso. Então, você consegue aí controles de década. Então, assim, esse é um dado muito importante. Porque senão as pessoas tendem a achar que assim, não quero mais transplante, não preciso mais de transplante, mas ainda tem um papel importante, né? Tem um papel importante, né? E é curioso, né? A gente se une ao arsenal, né? Que o arsenal se une a ele, né? Exato. É curioso a gente falar isso em 2025, né? Quando lá atrás, há 10 anos atrás, a gente fala, os pacientes até ficavam chateados quando, o senhor não é elegível, não é candidato ao transplante, já passou da faixa etária e tal. Então o tratamento vai ser menos eficaz. Na verdade, não, né? Mas a gente sabe que o paciente mais jovem, que pode fazer o transplante, que pode seguir com um tratamento muito mais intenso, vai ter um benefício muito grande. Então, a gente tem que ter essa consciência nos dias de hoje. Eu não sei se quando a gente repetir, vamos repetir, né? Esse Mieloma Cash daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, se isso vai continuar sendo a realidade, né? Mas hoje em dia ela ainda tem um papel importante, sim. Isso tanto no sistema público como privado, né? Nossa, Cris, no sistema público mais ainda, né? Porque isso a gente reitera. No sistema público, a gente sabe que a gente está com uma limitação de acesso a alguns medicamentos, a gente tem lutado juntos, né? Aí eu falo a BHH, IMF, juntos para lutar pelo acesso no sistema público. E a gente sabe que no sistema público o transplante tem um papel fundamental, porque você não tem terapia quádrupla no sistema público como terapia inicial, né? Então, você precisa transplantar. O que tem de problema no sistema público, e a gente tem falado muito sobre isso, a gente tem que facilitar o acesso ao transplante. O transplante é muito custo-efetivo no sistema público. O que a gente precisa? Mais leito, equipamento de aférese, pessoal treinado. Hoje, eu acabei de falar no início aqui que a gente pode fazer hoje, não há uma necessidade absoluta de fazer criopreservação, então você pode infundir a célula fresca. Então, uma das fases que pesava um pouco por conta de necessidade de tecnologia e tudo mais, hoje você passa por ela, mas precisa ter equipamento de aférese, pessoal qualificado para fazer isso, pessoal qualificado de laboratório para manejar as células, e precisa de leito, né? E aí, o leito para transplante autólogo para mieloma, ele não precisa ser um leito especial, com filtragem, com proteção ambiental, dentro de uma unidade fechada. Ele pode ser um leito relativamente comum, né? Comum, mas com pessoal treinado, evidente, né? Com equipe treinada e com pessoal qualificado, com pessoal de enfermagem qualificada, sim, equipe multiqualificada. Então, isso a gente precisa. Esse é um dos pontos que eu acho, mais importantes para o SUS hoje. Além dos medicamentos, ter aí mais leito para transplante
para mieloma. Tá certo. Doutor Ângelo, obrigada pela sua participação. Quer deixar uma mensagem? É essa mesmo. A gente continua assim muito focado. O transplante ele é um tratamento importante, um procedimento muito importante ainda hoje para o paciente com mieloma, um destaque para o paciente do SUS. A gente entende que o paciente com uma idade mais avançada, tendo acesso aos medicamentos, principalmente a terapia quadro, possivelmente ele não vai precisar do transplante, os resultados vão se tornando cada vez mais equivalentes, mas hoje a gente sabe, e não tenha medo do transplante. O transplante é um procedimento muito seguro, né? Muito seguro, feito num local adequado, com equipe treinada, com pessoal qualificado. O transplante é um procedimento, sim, bastante seguro. Se você tem dúvidas sobre o transplante autólogo, manda para a gente pelo WhatsApp. Dr. Ângelo volta e responde. Obrigada e até a próxima.